Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, eu converso com a Juliana Linares, uma mulher de muitos talentos. Atriz, escritora, empresária, professora de norueguês e mãe da Beatriz. Ela nasceu em Belo Horizonte, passou pelo Rio de Janeiro e hoje vive na Noruega, onde construiu, com muita iniciativa, não só uma vida nova, mas também uma rede de apoio com pessoas locais. A Juliana é daquelas pessoas que não esperam as coisas acontecerem. Ela vai e faz. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Como a proatividade pode abrir portas, criar laços reais e transformar nativos em rede de acolhimento, de afeto e em colo. Juliana, seja muito bem-vinda. Ai, que linda a introdução. Obrigada, Giovana. Imagina, estou muito animada de estar aqui. Imagina, mas Gil, vamos começar então. Conta pra gente, quem é você? Como você costuma se apresentar para as pessoas? Porque claramente você é uma pessoa muito multitasking, né? Muito. E engraçado isso, porque as pessoas geralmente esperam que você diga uma coisa. Ah, eu sou engenheira de produção. Ah, eu sou médica cardiologista. Eu sou não sei o quê. E eu sou tanta coisa. E eu fico assim, depende, você fala, o que eu digo para as pessoas? Depende de qual pessoa, em qual ocasião. Se é alguém que eu posso falar um pouco mais, que a pessoa está perguntando de real interesse, eu vou falar mais. Senão eu só enxugo. Sou formada em Direito, sou atriz e agora aqui na Noruega sou empresária e tenho um curso de norueguês para estrangeiros. Pronto, eu falo assim. Mas também, claro, escritora. Eu sempre fui artista, nasci artista. A minha família lá atrás é de compositores, de pessoas que tocavam piano, mas nada profissional. Então mas já tinha essa veia, eu acredito que veio daí. Eu já nasci querendo subir no palco e ser atriz, e emocionar, e contar história. Eu inventava histórias, eu fazia teatro em casa, fazia no play para os vizinhos. Então eu já tinha isso, mas a minha família é muito tradicional, bora ter uma profissão mais garantida. Então eu estudei Direito em Belo Horizonte, e depois eu falei, bom, nesses 5 anos do direito eu já estava me planejando. Essa proatividade que você falou, eu fiquei pensando, de onde veio? Eu acredito que 2 coisas. Uma, da minha mãe, que ela sempre me ensinou a ser proativa. Eu chegava no pediatra, ela falava, fala para ele o que você está sentindo. Ela sempre me colocou na frente, converse, explique. Então eu já tinha isso, para mim é natural falar, estou com uma dor de garganta, assim, porque tem muitas mães que falam pelos filhos, né? E ela já tinha isso, ela já tinha essa mentalidade de me colocar para resolver coisas. E a outra coisa é que eu tive que quebrar a gaiola para sair voando. Não foi fácil. Então, como eu já nasci atriz, não era um talvez, era uma coisa muito forte dentro de mim, era quem eu sou, mas era difícil para a sociedade em volta entender. Belo Horizonte, sabe, onde eu vivia, assim, era muito tradicional e não tinha nenhum artista na família, assim, igual eu te falei, tinha longe, quem tocava, assim, só dentro de casa, não tinha. Então, eu tive que criar eu mesma o meu caminho, uma estrutura, sem ninguém para dizer, vamos junto, eu te levo. Não, assim, não foram contra, tipo, você não vai, não foram contra, mas não tinha, eles nem sabiam como me ajudar nisso aí. Então eu procurei tudo sozinha. Aí eu falei, bom, se eu vou estudar teatro, eu quero fazer em uma das melhores escolas do Brasil, porque eu quero fazer de verdade. Isso para mim não era brinquedo, não era para aparecer, para ser famosa, eu queria a arte. Falei, eu quero dominar essa arte, que ela está dentro de mim. E aí eu Então, me planejei, os 5 anos eu trabalhei, juntei dinheiro, organizei como é que se mora no Rio de Janeiro, como é que funciona, para onde eu vou.
E fui. Então acho que essa primeira saída de casa, assim, que eu digo isso, que eu quebrei, me falaram isso depois, né? Falou, nossa, é corajosa, você quebrou a gaiola para sair voando. Mas eu não tinha outra opção, era isso que eu sou. Então eu nunca tive esse momento de, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu já sabia. E isso, então, a minha trajetória toda foi sendo assim, proativa. E cheguei lá no Rio, não conhecia ninguém, artista e tal, para me indicar nada. Então, por onde que se chega, né? Lá da escola eu fui aprendendo, fui criando, enfim, técnicas e experiências e conhecendo pessoas, sim. Mas para eu chegar na televisão, fazer novela na Globo, eu não conhecia ninguém, eu não sabia de teste, não se falava sobre isso, eu não sabia nada. E tudo foi na cara e na coragem. Num curso para TV, de interpretação para TV, eu fui sugando a professora e o marido dela. Tudo que eles ensinavam era tão incrível e eu queria aprender, queria dominar. Então eu sempre tive uma sede de conhecimento muito grande. E aí acabei ficando amiga deles, a gente formou um grupo de amigos. Dali eu fiquei sabendo de uma pessoa que trabalhava no Projac. E aí essa pessoa conseguiu que eu entrasse, eu me sentia uma criminosa, eu botava os DVDs dentro da bolsa, que eu sou da época do DVD, e eu ia para lá, tinha um nome de uma pessoa, mas essa pessoa era uma pessoa assim, que trabalhava no almoxarifado, não era alguém, não era um diretor. E aí eu ia lá batendo de porta em porta, oi fulano, tudo bem? Meu nome é Juliana Linares, eu sou atriz e tal, se você tiver um tempo de assistir meu trabalho, eu acho que você vai gostar, acho que tem a ver com essa produção e tal. Assim. E recebi milhões de nãos, porque ator recebe mais não na vida do que qualquer outra pessoa. Mas assim, então eu tive que sair. Não é que isso para mim era confortável, eu morria de vergonha, eu chegava lá suando. Igual eu te falei, me sentindo uma criminosa, não é que era gostoso, mas era o único jeito, é assim que se faz, a única coisa que tem para mim, para eu chegar até lá, é na cara de pau, é tentando. Então eu sempre tive essa proatividade. Aí quando eu cheguei aqui na Noruega, não foi diferente, de outro jeito, mas nada da fórmula que eu seguia no Rio de Janeiro não funcionava aqui, nada, absolutamente nada. Cheguei aqui, então eu sou atriz, já tenho 10 novelas no currículo, não sei nem quantas, mas papéis pequenos, maiores, assim, participação de um dia, foram várias, assim. Então eu tenho um currículo. Então eu cheguei aqui, onde é que se trabalha aqui? Onde é que ator trabalha? E fui direto e aí recebi porta na cara. Tipo, não, obrigada, nosso grupo já é fechado, é um grupo pequeno, só sai se alguém se aposentar, se alguém ficar grávida. Então não ligue, nós ligaremos. Então eu falei, gente, não tem, acabou, e agora? Aí vi no jornal, na internet, uma entrevista com um ator de um grupo internacional de teatro aqui. Aí eu fui no site, achei o nome, mandei e-mail. Aí a produtora entrou em contato comigo, me chamou para um café. Sentei, contei minha história, ela falou, você está convidadíssima a entrar para o nosso grupo. E hoje em dia eu sou da diretoria do grupo, fui convidada e estou lá desde que eu cheguei na Noruega, desde 2013. Amo. Mas é assim, minha trajetória. E aí o livro, primeiro ano aqui foi um pesadelo, Fred Krueger, porque me adaptar, nossa, é outra cultura, é outro tudo. Como eu falei, isso aí eu só contei um pedacinho, só a parte de atuação, mas e o resto? As culturas completamente diferentes. Então, o clima, a escuridão, você sabe como que é a escuridão do inverno aí também. Eu sofri depressão de inverno sem ter ideia do que era. Nunca ninguém me falou nada sobre isso, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que eu estava com essa depressão. Eu demorei para descobrir, porque ela não era assim, eu quero ficar deitada, eu não quero sair daqui, ficar encolhida e ficava só chorando. Não, eu não chorava, mas eu não sorria. Eu parei de rir, eu parei de sorrir e eu só seguia. Era difícil levantar de manhã, mas tá escuro, deve ser por isso. E eu parei de ter alegria. E eu só fui perceber isso quando uma amiga no ônibus, amiga do curso que eu estava fazendo de norueguês, contou uma piada e eu não ri. E ela riu e tal, e eu fiquei um pouco sem graça que eu não ri. Aí que eu percebi, falei, gente, isso era para ser engraçado. Por que eu não me bateu nada, eu não achei engraçado?
E ela desceu do ônibus, eu falei, caraca, tem alguma coisa acontecendo comigo. Quando foi a última vez que eu sorri? Quando foi a última vez que eu dei uma risada? Aí eu entrei em contato com um amigo meu, me liguei para um amigo diretor que mora no Rio, meu irmão. Falei, diretor de teatro, incrível. Ele falei assim, me ajuda, eu preciso dar uma gargalhada agora, preciso rir hoje. Aí ele mandou uma cena, fica emocionado. Ele me mandou uma cena do Paulo Gustavo e a gente conhecia ele lá na época dos teatros da vida. E aí eu dei uma gargalhada no ônibus. E eu falei, pronto, é daqui que eu vou me recuperar. É a partir daqui que eu vou subir de novo o degrau. E aí fui. Então depois disso eu escrevi um livro para ajudar pessoas, porque eu descobri que tinha mais gente passando por isso. Então essa minha trajetória aqui, que tantas coisas difíceis eu passei, aos poucos as pessoas iam me perguntando, como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu aprender norueguês? Como é que você conseguiu ter amigos aqui? Você tem uma rede de apoio norueguesa e estrangeiros. Nossa, você já tem uma vida social aqui maior que a do seu marido, que é local. Como é que você consegue? Aí eu falei, então deve ter coisa que eu posso ajudar, que eu posso contribuir. Daí que eu comecei com blog, e fui escrever o livro, e o curso de norueguês, tudo veio daí. E agora a maternidade, essa chance também de poder contribuir de alguma forma com meus aprendizados. Ju, essa questão da depressão é muito séria, né? E a gente, brasileiro, a gente não tem essa questão da depressão invernal. A gente não sabe o que é, né? Não. E a gente começa a achar que é preguiça, a gente começa a perceber que, sei lá, você falou, né? Não acho nada engraçado, eu faço as coisas na força de ter que levantar, de ter que trabalhar, mas assim, por mim, ficava o dia inteiro deitada. Conversei com outras mães que relataram a mesma coisa, que chegaram períodos a ficar uma semana deitada na cama. E aí quando o marido perguntava, mas o que você fez essa semana? Foi viajar, o marido foi viajar, voltou. O que você fez? Nada. Fiquei deitado a semana inteira. Ué, mas só isso? Aí a casa de cabeça pra baixo. Uhum. E quando você vê, já tá realmente num ponto que a gente também tem essa questão da palavra depressão. Parece muito sério. E a pessoa fala, não, é só preguiça, é só porque é noite, 3 da tarde tá escuro. Mas não é assim, são muitas camadas e isso afeta muito o dia a dia. Principalmente essa questão da proatividade, né? Como que você é uma pessoa proativa se você está com depressão, né? São duas coisas que não andam muito juntas. Então, que bom que você conseguiu identificar isso muito cedo e foi buscar ajuda. Mas nessa questão, quando você teve a Beatriz, essa questão já estava resolvida? Como que foi a sua gestação, o seu maternar aí na Noruega? Já. Graças a Deus, a minha história com a minha filha é um sucesso. Deus, assim, tudo na hora certa. Então, eu não engravidei imediatamente. Eu passei o primeiro ano e meio aqui, ainda não tinha engravidado. Então, eu passei pela depressão no primeiro ano. Foi o primeiro ano que foi o mais difícil. O segundo ano eu já estava me entendendo melhor, eu já tinha descoberto, porque descobrir a depressão só não ajuda. Eu fui agir para ela acabar de vez, para eu não tê-la nos próximos invernos, porque a falta da luz do sol causa efeitos na gente que a gente não imagina, da química do cérebro mudar. Então são coisas que você não são palpáveis, não é assim, joga uma água no rosto, toma um banho gostoso que melhora, vai para academia, não é só isso. E o mais importante é prevenir. Então eu descobri, fui criando minhas ferramentas, fiz um combo da Ju. O que funciona para mim? Aromaterapia, qual é o cheirinho? Então de manhã eu já tinha meu aqui, ó, esse difusor. O que vai ser? Aí eu testava em mim, o que funciona? Lavanda. Não, eucalipto. Eucalipto me dá um frescor, me dá um ânimo. Então é isso. Cores, fiz cromoterapia. Eu descobri que eu estava vestindo preto no inverno, não rola para mim. Preto e cinza não rola. Então eu tenho cores no inverno. Então eu comecei a usar muito vermelho, aí deixa eu ver. Não, tá demais. Vou usar verde. Eu fui descobrindo. Então eu passei esse tempo nessa descoberta. Então quando chegou a hora de eu engravidar, que foi outubro do ano seguinte, eu me mudei para cá em janeiro de 2013 e eu engravidei da Bia em outubro de 2014.
Então, foi isso. E aí, claro, era o grande sonho da minha vida ser mãe. O grande sonho da minha vida. E então foi a gravidez assim, dos sonhos. Claro que eu enjoei no começo e tal, aquela coisa toda de hormônios, mas eu passei muito bem depois do segundo trimestre, terceiro trimestre, muito bem. E muito acolhida pela família, pelas amigas. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu cheguei na primeira consulta aqui com uma parteira, que aqui é parteira, que atende, você vai fazendo acompanhamento com a parteira e o médico ou médica de família, alternadamente, para ir acompanhando. E a primeira, eu já cheguei falando que eu queria cesárea, sou brasileira, quero cesárea, é meu jeito, tô pronta, isso aí. E ela, vamos conversando ao longo da gravidez, vamos ver. E aí, enquanto isso, uma amiga me ligou do Brasil, Adriana Bechara, que trabalhou com moda há muitos anos, agora está em Portugal. Ela me ligou e falou, Ju, eu soube que você está grávida, parabéns, que demais e tal. Eu falei, obrigada, não sei o quê. Que maravilha, você está na Noruega, o país do parto normal. Eles são especialistas em parto normal, então você tirou a sorte grande, aproveita e tal. Aí eu, não sei o que é, eu quero cesárea. Eu quero garantido ali, né, brasileira raiz, cesárea. A cultura nossa. Aí ela falou assim, não, você... não, olha o seguinte, aí foi me falando, foi me doutrinando, e ela não desistia, ela falou, aproveite, eles são especialistas, você já imaginou o que tem de oferta para você, de conforto, de estrutura, de cuidados, é um lugar onde não tem praticamente taxa de mortalidade no parto da criança, da mãe, nada, é um lugar em excelência em parto normal, parto até natural, eles têm tudo, aproveite e tal, é o melhor para você, é o melhor para a criança, não sei o que, não. E aí aquilo começou a fazer a minha cabeça. Eu comecei a estudar, falei, quer saber? Aí vem o negócio da proatividade de novo. Eu vou estudar, porque eu não posso conceber chegar num outro país e as pessoas me dizerem o que eu tenho que fazer com o meu corpo e eu quero o melhor para mim e para minha filha. Então, vou estudar. Então, eu já sabia falar norueguês, mas eu não sabia os termos técnicos de parto, de gravidez, de contração, enfim, anestesia. E eu comecei a estudar. Eu peguei tudo que era livro, revista, que eles tinham lá no consultório. Eu pegava aquelas brochuras todas e ia estudar, riscava, aprendi os nomes, memorizei tudo, pesquisei na internet, quais os direitos das grávidas, o que eu posso, o que eu não posso. E aí fui descobrindo como que era e falei, não, realmente é um sucesso isso aqui. Então, parto normal, vamos lá. Se eu chegar na sala de parto normal sabendo como é que funciona, eu tinha essa sensação assim que eu queria pelo menos ter um controle do que podem fazer comigo e como que eu posso ter ajuda. Que ajuda eu posso precisar e que ferramentas eles têm. E nesse tempo, eu fiquei sabendo de um caso triste, que foi de uma amiga minha do curso de norueguês, que foi minha colega. Ela é da Ásia. Ela teve o primeiro filho mais ou menos 1 ano antes da Bia nascer, uns 8 meses antes. E ela sofreu muito, ela teve um parto muito difícil. Imagina que a minha amiga é médica, cardiologista, veio do país dela seguindo o marido, que o marido tinha um emprego aqui, já estava aqui há mais tempo, e mesmo assim, eu fiquei sabendo, ela me contou assim, detalhes, que na hora do parto, ela estava lá em contração, mas não estava tendo dilatação. E aí ela começou a sofrer muita dor e a parteira, porque assim, aqui você não escolhe qual parteira vai te acompanhar na hora do parto, é a que tiver de plantão na hora. Eles têm os horários lá delas. Então é meio na sorte o negócio. E essa parteira não oferecia nada para ela. E falou, não, é isso mesmo, é assim mesmo, falava assim. E ela entrando em sofrimento, e a parteira no máximo ofereceu um paracetamol para ela. Falou, um paracetamol, não sei o quê. E ela lá em sofrimento, em contrações, o marido também não sabia o que fazer, só ela e o marido, longe da família dela. E aí
ela falou assim, Ju, chegou uma hora que eu achei que eu ia desmaiar de tão fraca. Depois já eram tantas horas, foi mais do que 24 horas. E ela estava se sentindo tão fraca. E aí eu falei assim, gente, mas não é possível. Aí sabe quando que deu certo a virada de chave que salvou o filho dela? Foi quando trocou o turno da parteira. Saiu aquela parteira e entrou uma outra. E essa outra falou, nossa, mas você está sofrendo, não sei o que, vou te dar. Tal. E aí que deu, não me lembro, anestesia, aí ela peridural, alguma coisa assim. E aí ela conseguiu, e aí deu certo. Então ela teve, que aí ela conseguiu ter forças também, porque ela tinha perdido as forças. Olha que coisa desumana, horrorosa acontecendo num país incrível, num país de primeiro mundo, por falta de iniciativa, por falta de entender que ela podia. Porque quando você entende as leis da Noruega, você pode até mandar a parteira embora, você pode falar, não deu química, você não precisa nem colocar ela em maus lençóis, você só fala assim, olha, não rolou química, troca a parteira, por favor. Eles trocam. A Noruega é um país que te escuta, mas você tem que falar. Maioria, né, Ju? A maioria das vezes, quando você... Digo até pelo Canadá, trocavam os turnos e as enfermeiras vinham, conversavam comigo e eu falava o que eu queria. Eu não imagino não conseguir falar o que eu quero, não conseguir expressar o que eu quero e, de novo, a sua amiga é médica. Então, de alguma forma, mesmo sendo cardiologista e não ginecologista, de alguma forma ela sabia o que o corpo dela estava passando fisiologicamente. Sim. E ela não falar, uma médica... assim, o buraco é muito mais embaixo, né? É realmente, assim, a questão que você falou da proatividade. Ela pode ser médica, pode nem ter profissão, mas naquele lugar, naquele momento, ela era mulher parindo, independente da profissão dela. E ela podia ser a pessoa mais importante do mundo, que sem informação, ela se colocou numa posição muito ruim, né? Exatamente. Eu não sei, eu já li muito sobre isso, de como a cultura... A gente pensa logo no machismo estrutural, que as mulheres não se sentem empoderadas para falar o que elas querem, e a gente cresce achando que, como eu posso dizer, que o direito do outro sobre o nosso corpo é real. Sim. Isso é muito triste. Então, assim, que a parteira que decide sobre o meu corpo, o que eu vou ganhar, o que eu não vou ter, e que ela que tem que oferecer o tipo de analgesia que eu preciso. Isso é muito sério. E a outra coisa é a cultura mesmo, não sei, na cultura asiática você é considerado muito feio você levantar a mão e falar que a pessoa responsável não está fazendo o trabalho dela. Isso aí já houve caso até de acidente de avião, que o copiloto viu um erro do piloto e ele não falou, porque o piloto era superior a ele. Caiu o avião com todo mundo, morreu todo mundo, porque viram isso na caixa preta. Que ele perguntou várias vezes, e a origem dessa pessoa era de uma cultura assim, você não pode confrontar o seu superior ou a pessoa encarregada. Então eu não sei se é, no caso, machismo, ou os dois também combinados, pode ser. Mas ela aprendeu, depois depois ela teve uma menina e foi tudo diferente, ela já chegou botando banca, e eu falei, pelo amor de Deus. Então eu aprendi isso, e eu falei, de maneira alguma, isso não pode acontecer. E aí eu entendi tudo das leis aqui. Então é o que eu falo, a minha história foi uma história feliz, mas ela também passou por histórias infelizes de outras pessoas para eu poder chegar aqui. Sim. E aí eu aprendi tudo. Então eu cheguei, olha, estava assim, dominando, tá dominado. Eu tinha estudado pilates, yoga para grávidas, como que se ajuda a dilatar, tudo para facilitar, tudo. Então eu não fiquei à mercê de nada, a não ser Deus. A sorte, se alguma coisa não tivesse que acontecer, não aconteceria. Mas tudo que eu poderia fazer, eu fiz. Então, eu comecei a sentir as dores, eu já fui para o meu cantinho dilatar. Ficava fazendo meus exercício vocal, de relaxamento, de coisa. Eu preparei meu marido, falei, é você e eu naquela sala. Você me ajuda. Porque o meu medo era perder a lucidez. Se fosse muita dor, falei, se eu não conseguir reagir, é isso e isso e isso que você vai fazer. E toda vez que doer muito, que eu não consegui falar, vou te apertar, você vai me fazer isso aqui, você vai me lembrar de mentalizar um lugar bom, uma coisa boa e tal, que eu já fiz esse exercício, eu sei chegar lá. E aí eu consegui, então toda vez que subia a dor da contração, eu apertava ele falava, lembra daquela cena, aquilo, não sei o que, nananã. A dor fazia assim, cortava no meio e descia.
toda vez. Então eu não cheguei a ter pico de 100% da dor. Ele ia subindo, ele cortava no 50%, descia 60%. Então foi bem insuportável. E também assim, a gente chegou lá no Baby Boom, era num verão, foi a noite que mais chegou, o dia assim, que mais chegou grávida lá para parir, porque é lua cheia, E eu cheguei para ele, eu apertei, e eles estavam mandando pessoas embora, tipo, chamavam um casal lá dentro, daqui a pouco voltava o casal para o elevador. Eu falei assim, olha aqui, eu não vou sair desse hospital, eu sei que eu estou já dilatada, eu sei que o negócio está a caminho, que a nossa filha está vindo, e eu não vou sair daqui. Se eles mandarem sair, eu entro no elevador, a gente desce um andar, depois sobe e volta, porque eu não vou para casa, é impossível. Então, assim, ter essa mentalidade de quem é que manda aqui, sabe? De quem é o corpo, então, se conhecer também. Eu estou sentindo que está diferente, eu estou sentindo que está tendo contração, eu já tinha medido. E aí chegou a parteira lá e falou, você, vem aqui. Eu fui, aí ela conseguiu um quarto lá, me viu, falou, já está com 4 centímetros. Aí eu falei, que bom, 4 já pode ter peridural, eu já sabia tudo, sabe assim, matemática. 4, 3 já pode peridural, então vamos para peridural. Aí ela me enrolou, falou assim, olha, poder pode, mas é lá no 3º andar, tá cheio, vai ter que esperar um pouquinho, você tá aqui no 7º andar, que é do parto natural, aqui não tem médicos, só parteira. Aí eu fiquei olhando, falei, e o gás ali, ó, eu quero esse gás. Eu olhei a sala toda, fiz um screening, assim, o que eu posso ter aqui? Sabe? A lista, e eu já tinha feito uma lista que o hospital aceita, quais são as suas preocupações quanto ao parto e o pós-parto. Sou preocupada com isso, escrevi tudo e funciona. Aí minha filha nasceu, aí eu tinha direito a ter playlist, eu fiz uma playlist linda, música brasileira, minha filha nasceu ouvindo música brasileira, então eu fiz tudo que podia. E eu acredito que o sucesso veio muito disso, da minha preparação e proatividade. E aí eu olhei a banheira, eu vi que realmente já estava assim dilatando, a dor começou a apertar mais. Aquela banheira ali, ó. Assim. Aí ela falou, você quer usar a banheira? Eu falei, quero. Claro, eu encho para você. Encheu a banheira, entrei na banheira, já saí para Paris, já estava assim. E foi o que funcionou mais, ajudou e tal. Então foi isso. Aí nasceu, ficou comigo. E tudo eu avisava meu marido. Não, deixa a nossa filha sair de perto da gente. Se tirar ela daqui, você vai atrás. Pode me deixar. Você vai lá atrás. Então ele estava todo preparado, todo instruído, e ela nunca saiu do lado, porque eles já medem do lado, já põe no peito, é todo humanizado. De fato, que bom que eu aproveitei o melhor da Noruega em questão de parto, que é o parto humanizado. Maravilhoso! E deu certo. E a parteira depois falou para mim, pode voltar aqui mais 3 vezes, viu? Porque uma parturiente assim, ela adorou que eu fui assim, proativa. Sim, e muda muito, Ju. Você chegar já querendo... Eu cheguei no meu parto também com o meu plano de parto. Uhum. Cheguei lá também, já sabia quais eram as primeiras opções de, né, eu não queria epidural. Não queria. Demorei muito pra pedir epidural. Meu parto demorou 40 horas. Eu demorei muito pra pedir epidural. Mas eu já sabia que podia tomar na veia, já sabia que podia tomar vacina, uma injeção de morfina. Eu falei, pode dar morfina. 2 vezes deram na veia. Eu falei, eu não vou pedir epidural, porque no momento que eu tomar epidural, eu já sei que, assim, eu vou deitar e eu não vou conseguir me mexer. Então, não, eu vou me mexer. Aí eu vi a banheira também e falei, vai encher a banheira. Eu falei pro meu marido, enche essa banheira que eu tô morrendo de dor. E aí ele foi encher a banheira. Eu entrei na banheira, quando a enfermeira chegou, eu já tava dentro da banheira. E ela falou, nossa, vocês já encheram a banheira? Eu já tava assim, eu tô morrendo de dor. Então, realmente, essa proatividade de falar, gente, mas é meu quarto de parto. Eu que vou mandar aqui. Meu plano de parto tava na porta. Eu levei, tipo assim, 12 cópias. Se sumisse, eu tinha 12 cópias. Eu dei uma na mão em cada enfermeira. E realmente, assim, eu falava do meu marido exatamente isso. Eu falei, olha, se eu não começar a responder, se eu começar a falar besteira, eu nem lembro e tal. Assim, tanto que, Ju, hoje eu lembro da banheira, mas era uma coisa que meu marido me contou depois. Ele falou, você lembra que você entrou na banheira? Você entrou na banheira, eu liguei a água, você ficou sentada, a enfermeira chegou e falou, nossa, você já tá no banheiro. Eu falei, eu não lembro de nada disso. Eu não lembro até hoje eu saindo da banheira, de tanta dor que eu tava. Nossa. Não lembro quem que me tirou de lá, se foi meu marido, se foi a enfermeira, não lembro quem foi. Mas o meu marido tava muito ciente do que eu queria, ele tava muito lúcido ali do meu lado. E essa conexão, né, também é muito importante, né? Não só, lógico que o parto é meu, né? Eu que vou parir.
mas meu marido tá ali comigo e precisa dessa proatividade de fazer os cursos pré-natais junto comigo. Ele fez tudo junto comigo. Tinha muito claro o que eu queria, o que eu não queria. Quando eu olhasse pra ele e falar, olha, não aguento, realmente eu não aguento mais, você me conhece, eu não tô mais aguentando. É pra você ser muito proativo nesse momento. Então, quando eu pedi epidural, que eu não tava mais aguentando, eu falei, vai chamar a enfermeira, mas assim, não é pra você chamar ela e falar, estou indo. Não, ela pra tá aqui agora, porque eu cheguei no meu limite. Sim. E ele foi mega proativo e falou, meu, não, eu conheço ela, precisa vir agora. Tanto que a anestesista chegou correndo, chutou até o lixo e falou, meu Deus, calma, eu tô suando aqui, porque seu marido basicamente me ameaçou lá fora. Porque eu já tava assim, num nível, e eu falei, gente, é isso que você precisa, maridos proativos, pessoas proativas, principalmente numa situação tão vulnerável, assim, né? Exatamente, você se preparar, porque você sabe que tudo pode acontecer, que você pode ficar vulnerável, que pode dar problemas, complicações. Não, você é das minhas, é isso. Sim, exatamente. E não há mal nisso. Eu quero que as mães que estejam aí escutando, algumas grávidas, não há mal em você ser assim, você não vai estar incomodando a outra pessoa, não vai estar sendo chato. Os maridos amam que a gente diga o que eles têm que fazer, porque o pior para eles é ficar perdido lá rodando, sem saber o que fazer. Como que eu posso ajudar? Diga como ele pode ajudar. Explique, treine, que eles vão adorar, eles sabem o papel deles. É mágico, é muito bom. Então acho que fica aí o convite, né, desse papo nosso, das mulheres se informem como funciona o parto no lugar. No Brasil, eles são muito cesaristas, né? Aqui, fora, na Noruega, no Canadá, eles não são. Então, se você sabe que você vai passar pelo processo do parto normal, quais são as suas opções? No hospital, tem gás? É injeção? Sim. É na veia? É epidural direto? Tem muitas opções. Como que funciona? Tem parteira, tem médico, enfermeira? Como que é? Pra pessoa realmente não cair na cilada de ter um parto muito ruim, traumatizante às vezes, por falta de falar, por falta de proatividade, né? Mas, Ju, falando da questão da proatividade, você sempre falou que você foi uma pessoa sem vergonha, sem medo, saiu de Belo Horizonte sem nada pro Rio, fez conexões, saiu do Rio pra Noruega. E você falou que meio que foi sempre assim desde a sua infância, né? Na questão, você acha que existe um jeito, então, certo de chegar em algum lugar? Tem alguma dica, assim, do tipo, passo a passo? Ou é só assim, se você tem vergonha, tira a vergonha? Eu não sei se existe alguma postura pra pessoa ter que ajude nessa construção de vínculos. Então, eu vou falar uma coisa sobre a proatividade, que talvez vai ajudar as pessoas, eu espero que sim, se você tá aí ouvindo a gente. E você falar, mas isso não é para mim, eu tenho vergonha, eu tenho medo e tal. Desculpa, Giovana, vou até te corrigir, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo. E eu fui assim mesmo. A proatividade foi maior do que isso. E eu fui com o tempo, com os anos, aprendendo que fazer não quer dizer que você não tem medo, que você não... Eu sofri horrores para sair do Brasil. Eu não queria sair do Brasil. Eu não vim para cá porque eu quis. Eu vim pelo meu marido, pelo trabalho dele, pela decisão que a gente tomou de vir morar aqui. Mas não foi uma decisão porque eu queria sair do Brasil. Eu sofri fisicamente, eu fiquei doente nos meses antes da mudança. Para mim, estar no meio daquelas caixas no nosso apartamento era a pior coisa do mundo. Nossa! Então eu quero dizer isso, que se você está sofrendo, está difícil, mas você sabe que é o melhor e tal, é isso mesmo. É a gente conviver, se entender, se conhecer. Conheça você mesma, sabe? Entenda. E eu conversei comigo mesma. Olha, eu estou sofrendo, está difícil, mas eu sei que é isso que eu quero. Eu tomei a decisão e eu vou chegar na Noruega, eu vou fazer o meu melhor para eu me adaptar. Se não der certo no final, se a gente tiver que voltar, não foi por falta de iniciativa minha, porque eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para dar certo. Eu tomei a decisão, a gente veio, então eu vou fazer o que eu puder. E assim eu fiz. E aí o que eu recomendo para quem vai sair do país, ou até mudar de cidade, tem seguidoras que me escrevem, falam, nossa, eu entendo bem o que você está falando e eu mudei só de estado, dentro do Brasil, e já é uma diferença enorme, cultural, de adaptação, até de clima. Estude sobre o lugar antes. Eu sei que nada te prepara de verdade 100% para a vida que você vai ter no outro país, porque é impossível pegar sua vida igualzinho ela era e transportar de avião para outro lugar e ela continuar daquele jeito. Vai mudar completamente.
mas a sua essência continua, você consegue manter a sua essência. Então, se conhecer é muito importante, conhecer a cultura, tenha curiosidade sobre a cultura, sobre o local. Não é que você vai deixar de ser brasileira, deixar de ter seus valores, não, mas é porque para você entender onde você está morando, entender por que as pessoas se comportam como se comportam, isso ajuda tanto. Eu digo que clareza é poder. Quando você entende as coisas, nossa, você se torna poderosa. E aí o que eu fiz? Como eu já tinha mudado de BH para o Rio, igual você falou, no Rio eu não conhecia ninguém. Rio de Janeiro é aberto igual o Cristo Redentor, mas muitas vezes não fecha o abraço. É aquele aberto, vamos lá, beleza, todo mundo para praia, não sei o quê, vamos pro barzinho depois e tal. E combina e não vai. Então acontece muito de falar de boca e não acontecer. E em Minas não, em Minas é aquela amizade sólida. Pode demorar, mas quando você faz amizade com um mineiro, ele não te larga. E eu tinha muito isso, eu sou muito fiel às minhas amizades, muito assim, leal, fiel, eu vou, sabe, até debaixo d'água. E eu sempre tive amigas assim também. E chegou no Rio, era tudo largadão, sabe? Não sei se era o meu ambiente de teatro, que era muito Odara no começo, mas muito assim, sabe? A gente se fala, a gente se vê, mas não é assim, amanhã na minha casa às 2 horas, não. Demorou para eu fazer amizades assim, amanhã na minha casa às 2 horas. Eu tenho amigos no Rio agora, são meus melhores amigos, meus irmãos de alma, assim, pessoa que eu estar da época que eu estava doente, ligar e falar, tô com dengue, me leva no médico, minha amiga despencar de São Conrado para o Leblon para me pegar, me levar no médico 9 horas da manhã e ficar comigo lá o dia inteiro, e a outra amiga que ia dormir comigo até minha mãe poder vir. Então assim, você consegue fazer rede de apoio e tal. E aí a coisa da proatividade. Eu fui criando conexões com o Rio de Janeiro para eu criar conexões com pessoas. Então começa assim, ó, chegou numa cidade, igual eu cheguei em Stavanger. O que tem de legal aqui? O que tem aqui que eu posso gostar? Como é que eu posso me ligar a essa cidade? O que eu gosto? Eu gosto de ir num café. Aí eu comecei a chamar minhas amigas do curso. Ah, tem essas meninas legais aqui, deixa eu chamar elas. Gente, depois da aula, vamos ali no café? Vamos. Aí a gente foi, começa a conversar. Aí eu falei, pô, esse café aqui é muito legal. Nossa, tem, sei lá, cappuccino, que eu adoro. Pô, o cappuccino daqui é muito bom. Aí você vai descobrindo. Então, porque chegou aqui, meu marido tem e já tinha o círculo de amigos dele, porque ele viveu aqui muitos anos, antes de ir para o Brasil e tal, a gente se casar lá. Então, chegou aqui a galera, chegaram, aê, chamavam a gente e tal, falavam norueguês, eu não entendia nada, era aquela coisa, e eu pensava, eu quero ter os meus amigos, independente dele. Que legal que ele tem amigos bacanas, poxa, é legal, mas eu quero ter os meus. E isso foi uma coisa assim, é sobre mim e a cidade. Não depender, eu nunca quis depender dele mais do que eu já estava dependendo. Então eu fui procurando coisas que eu gostava. Aí um dia eu chamei uma amiga dele, que era de um casal de amigos, eu liguei para ela e falei, você quer ir num café e tal? O meu café favorito é em tal lugar. E a gente chegou lá, ela falou, Juliana, você está aqui, tem 3 meses, você já tem um café favorito? Eu moro aqui há 20 anos, eu não tenho um café favorito. Então eu fui criando conexões. Onde é o meu café favorito? Onde eu gosto de passear? Sabe? Qual parque aqui eu acho mais legal? Vai descobrindo, é gostoso isso, sem cobrança também, porque eu cheguei me cobrando muito. Ah, você vem aqui para dar certo, tem que aprender esse idioma, tem que isso, tem que aquilo. Mas vem mais tranquila, é o que eu diria para a Juliana que estivesse chegando agora. Saboreie, porque é uma jornada, sabe? Não preocupa tanto com chegar lá. Vai saboreando. Poxa, que legal, gostei dessa árvore aqui. Nossa, que árvore bonita. Vai conhecendo. Olha esse prédio, olha esse museu. Cara, que museu bacana. Deixa eu entrar aqui para ver. Vai com olhinhos curiosos, descobrindo. Olha as pessoas. Gente, pessoal que deixa a porta bater na cara da gente. Olha lá, o cara não segurou a porta nem para grávida, porque não segura. Que isso, hein? Mas em vez de julgar, falar, porque no Brasil todo mundo abre a porta para grávida. Que isso, gente? Que lugar é? Não, vai com curiosidade. Por que será que eles largam a porta? Deixa eu ver como é que ela reagiu. Ela não ficou indignada, não. Para ela foi normal. Que interessante isso aqui, gente. Como é que é isso? Em que linha que eles operam aqui? Sabe assim, para descobrir mesmo. E é isso, eu acho.
olhinhos curiosos, acho que a curiosidade de conhecer, enfim, eu acho que por aí. E Ju, a gente fala muito sobre a rede de apoio entre imigrantes, né? Então, normalmente as brasileiras chegam e querem brasileiros, o que é muito comum, porque, enfim, a questão da língua, a questão da cultura, onde você acha isso. Mas você também falou que você tem uma rede de apoio de pessoas locais. Claro que existe a questão do seu marido, que talvez tenha facilitado isso, que ele já tinha alguns amigos, mas como que isso começou, como que isso aconteceu em você fazer amigos, né, noruegueses ou até de outras nacionalidades, mas que não sejam brasileiros? Foi um processo fácil pra você ou foi realmente, de novo, a questão da proatividade, como você falou, liguei pra ela e falei, vamos no café? E começou daí. A proatividade, gente, é essencial. E assim, depois que você vê os benefícios, você não larga mais a proatividade, porque é só bom, só dá bom. Então, como eu estava com essa ideia de fazer os meus amigos, as minhas amizades, não ficar dependendo dos dele, até porque os dele tem a ver com ele, assim, com coisas que nem do trabalho dele, pessoal do trabalho dele. Esses nichos, gente, de trabalho só fala daquilo, né? Então não é assim, assim, são boas pessoas, mas nem tudo ali eu me encaixo. Falavam de esqui em altos, não sei o quê, eu nunca tinha esquiado na minha vida, então eu ficava um pouco fora ali. Falei, não, eu quero achar a minha galera. Então, alguns deles, sim, eu puxei para mim. São meus amigos. Tem uma amiga nossa que ela é madrinha da Bia. Assim, é tão maravilhosa, tão incrível. Eu adoro ela, sou apaixonada. A gente é muito, assim, os casais, a gente é praticamente vizinho aqui no bairro, então a gente se visita, a gente combina coisas, a gente se encontra. Ela já me salvou várias vezes, porque eu tinha que trabalhar até tarde. Ela foi buscar minha filha na creche para mim. Eu tinha só que ligar e autorizar. Então, é só bom, assim, só dá bom. E ela adora também, adora estar aqui em casa, adora conversar com a gente. Mas o que aconteceu? Eu tive uma sorte, digamos assim, bem grande, mas também sem a proatividade não teria acontecido. Que é o seguinte, quando a Bia nasceu, o posto de saúde do meu bairro entrou em contato comigo, elas vieram fazer uma visita, as enfermeiras, enfermeira pediátrica, vieram visitar e ver como é que a Bia estava, como é que eu estava. Falaram, a próxima visita já vai ser lá no posto de saúde, você vai levá-la de tanto em tanto tempo, você vai receber a convocação e tal. E aí, quando ela completou 3 meses, a convocação era para umas palestras. Então, tinha uma palestra sobre o corpo da mãe no pós-parto, uma palestra sobre, sei lá, amamentação, uma sobre não sei o quê, sobre a criança, a saúde do neném, primeiros socorros. Então eles chamam a gente, eram umas 3 palestras mais ou menos, e eles convocam um grupo de mães que moram naquele bairro, que tem bebês daquela idade. Então, a partir dali se formou um grupo do Facebook. Uma delas falou assim, gente, vamos formar um grupo? Porque ela já estava no 2º filho. Tinha umas lá que estavam no 1º, umas no 2º, umas no 3º. E ela falou, vamos formar o grupo aqui? Estou formando aqui. Eu falei, ótimo. E a gente começou a se encontrar toda semana. E aqui é comum isso, chama Barselgruppe. É o grupo do estado, essa fase da criança, bebezinho, assim. Depois do nascimento, os primeiros meses. E aí, isso salva vidas. Por quê? Cada semana era na casa de uma. Então, iam as mães com os bebês. Então, era mãe amamentando, era neném dormindo, era neném chorando, era aquela coisa, e a gente sentava para comer, tinha um almoço simples, não é almoço brasileiro não, viu gente? É lanche. Então, era aquele almoço, não sei, pizza, pãozinho, com torradinhas e não sei o quê, salada, sei lá, cada uma fazia o que achava gostoso. E a gente sentava. Então, era tão reconfortante, porque você podia trocar ideias. Meu filho não dorme, meu filho mama assim, assado. Eu tô com dor no peito. Você podia trocar essas ideias todas. E dali, a gente teve uma química tão boa. Agora, é o seguinte, todas norueguesas, 100% raiz. Só eu vinda do Brasil. E eu já sabia falar norueguês, já tinha passado nos testes mais altos, porém, sentar durante 2 horas num bate-papo, sem dormir e com dificuldade de amamentar, é outra coisa.
e outros assuntos. E no dialeto de Stavanger, porque aqui tem um dialeto bem próprio. Então, eu entendia, assim, 60% do que elas falavam. Mas eu sentia o amor, a energia, o acolhimento, e era isso que importava. E eu, assim, gente, muito brasileira, com minhas dificuldades, tinha esses encontros, às vezes, na hora de sair, minha filha fazia cocô, ia trocar a fralda, eu falava, gente, eu sou a única que chega atrasada nesses negócios, não é possível, eu não consigo. Aí um dia eu botei a capa errada do carrinho, voou a capa, tava uma ventania. Falei, será que eu tenho que voltar em casa, pegar outra capa? Não, aí eu fui andando curvada, segurando a capa do carrinho. Falei, eu vou até lá, eu vou conseguir, porque todas morando na vizinhança, a gente ia a pé, e, nossa, era um perrengue, assim, eu não tinha nenhum domínio, né? Como essa mãe de primeira viagem, tudo complicado, tudo difícil. Mas era tão gostoso, eu chegava lá e via um bebezinho olhando o outro, brincando, era muito gostoso. Este grupo, eu sou amiga delas até hoje, aí passou o tempo, eu comecei a entender 70%, 90%, 100%. Hoje em dia, 110%, a gente se entende totalmente. E algumas delas eu fiquei muito amiga. Teve uma que me indicou para o meu emprego. Eu trabalhei de 2018 a 2024 numa escola pública por indicação de uma amiga dessa, norueguesa, que trabalhava lá. Falou, olha, tem uma vaga lá na escola para um trabalho que eu tenho certeza que é a sua cara. Se você quiser, eu vou te indicar para minha chefe. Falou, opa, quero. Fui lá, fiz a entrevista, já cheguei assim, a chefe falou, nossa, você veio tão recomendada e ganhei. Então, gente, é bom, assim, é ouro, é diamante você ter amigos locais também. Porque, além de tudo, eu acho que os dois são importantes. Ter amigo brasileiro ou estrangeiro. Amigo brasileiro, você mantém as raízes. Você descobre onde que vende leite condensado, onde que tem não sei o quê. Você descobre, você toca forró na casa uma da outra, né? Essas coisas, pagode, você vai matando a saudade e aquece o coração. Amigo internacional, porque eu tenho um grupo de teatro, o BATS, que eles são... Aí eu tenho amiga, nossa, uma mexicana, uma colombiana, uma do Chile, americana, são várias. Meu book club também, eu tenho um clube do livro, que são essa amiga do meu marido original, que é madrinha da minha filha, me levou para um clube do livro dela, que é metade de norueguesas, metade internacional. Tem alemã, tem francesa. Isso é legal porque é uma terapia. A hora que a gente quer descer a lenha na Noruega, eu vou te falar, viu? O país. Aí a gente desce a lenha e as locais ficam caladinhas ali. Várias vezes elas concordam e a gente sabe que está falando com amor, porque todas viramos norueguesas também, né? Eu sou cidadã norueguesa, eu amo esse país e eu amo os dois países. Então, mas é uma delícia essa terapia de grupo. Olha aqui, te falar, viu? E já com as norueguesas, é um fio terra, assim, eu entendo tudo que acontece aqui. Ah, então é assim. Ah, então não preciso me preocupar com não sei o quê. Ah, tá. Ah, então às vezes um monte de preocupação que você tem. Ah, não. Ah, tá bom. Então, não sei, tipo assim, sei lá, minha filha não come, sei lá, abobrinha. Aí a outra, o quê? Minha filha só come torrada com nougat, com chocolate em cima. Aí você fala, nossa, é mesmo. Então, assim, isso é muito legal também, essa troca. E sem falar que pela saúde também, já aconteceu de eu ligar com a minha filha com febre de noite, de eu ligar para uma das norueguesas do grupo de mães, direto, mas eu nem pensei em outra pessoa, fui direto nela, que ela já estava, a minha filha é contemporânea da terceira dela, ela tem 3, ela sabe, e pela relação que a gente construiu de confiança, ela vem me pedir conselhos, ela agora quer, enfim, divulgar um trabalho dela no Instagram e está atrás de mim. Eu falei, faz assim, faz assado. Aí estou eu aqui também dando as dicas. Então a gente tem uma troca maravilhosa. E aí eu falei com ela, falei, olha, tá sentindo isso, isso, isso. Ela, isso assim, assim, não sei o quê. Dá um antitérmico, não sei o que lá. Eu, tá bom. E a outra, que é médica, clínica geral, aconteceu que foi um final de semana, a minha filha foi uma virose, uma coisa que ela pegou forte, que ela tossia e estava com febre, estava péssima. E eu fui aqui, o médico da família, ele atende só em horário comercial. Então, 3 horas da tarde, sexta-feira, acabou. Game over.
Aí, se tiver algum problema, você tem que ir na emergência do hospital. Você chega lá com a pessoa que quebrou o braço, que, né, enfim, passou por tudo, coisas muito sérias lá. E eu lá com ela, lá no meu colo, e nada da gente ser atendida, nada da gente ser atendida. Eu fiquei mais de 2 horas lá. E ela molinha no meu colo, mamãe, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Eu falei, gente, será que tem sentido eu estar aqui? Lotada a sala de espera. Falei com meu marido, segura ela aqui. Peguei o telefone, fui lá fora, na rua, liguei para minha amiga, domingo, à tarde. Falei, nossa, vou incomodar pra caramba, né? Falei, ô fulano, você desculpa te ligar e tal, tá acontecendo isso, a minha filha tá com isso, eu tô aqui. E eu estou questionando se eu devia realmente estar aqui. Você teria uma recomendação para me dar? O que é melhor? É o caso mesmo de ficar aqui? Ou de repente dá para ir para casa? Tem alguma coisa que eu posso dar para ela? Ou tal? Nossa, salvou. Ela falou, não, Ju, é o seguinte, eu tenho visto, tá aparecendo lá no meu consultório, não sei o quê, é uma virose que tá chegando, tem um monte de criança passando por isso, inclusive o filho da vizinha ainda me contou um caso e tal. Então, leva ela para casa, deixa ela descansar, mantém ela hidratada, não sei o quê, me deu toda a prescrição, tá? Falou, olha, eu não tô vendo a sua filha, não tô examinando, mas pelo que você tá me contando é exatamente isso, Falei, ai, que alívio, levei ela para casa. Então, assim, são várias, eu tenho 200 histórias de conexão, de momentos que sem falar que uma me indicou cabeleireira, gente, eu amo essa cabeleireira, tô com ela há anos, a única que acerta minhas luzes. Então, assim, é de tudo. Eu acho que a amizade é um bem precioso. E, Gil, vamos fazer um parênteses aqui, é book club, é a galera do teatro, são as mães que você fez conexão por conta da Bia. Vamos voltar ali no multitasking, né? Aquela apresentação lá que eu fiz pra você. Gente, que mulher ocupada, né? Meu Deus do céu. mas eu acho que isso é lindo, Ju, porque você, né, você falou, né? Eu vim da infância com essa proatividade e tudo mais, mas você sair do seu conforto, né? Da nossa bolha e construir a sua outra bolha, nossa, requer uma força imensa. E só quem sabe, só quem é imigrante sabe disso. O quanto é difícil você chegar num lugar que você não fala língua, que você não conhece nada, que você não conhece ninguém. E você construir, uma vida nova. É incrível. E você ter vários clubes aí, e várias pessoas de diferentes nacionalidades, locais, brasileiros. Assim, é uma questão de confiança, né? E a minha próxima pergunta também é sobre isso. O quanto você acha importante conquistar a confiança das pessoas, né? Porque também existem relações superficiais de, eu conheço, tô aqui, mas pelo que você tá me contando, são pessoas que você confia, são pessoas que você tem conexão, né? O quanto você acha importante essa questão da confiança, de realmente, assim, pular de cabeça, né? E fazer amizades que você possivelmente vai contar. Talvez, olhando o exemplo que você falou dos encontrinhos, se você não tivesse ido, porque tem muita mãe que não vai. Porque dá muito trabalho sair com o recém-nascido, dá muito trabalho sair, meu Deus, a mochila da fralda, meu Deus, tem que trocar e não vou, que preguiça. E se você não tivesse ido, você não ia encontrar, possivelmente, sei lá, a madrinha da sua filha. Pessoas que são mega importantes. E conexões que você acabou de falar, né? Que a médica que te ajudou e você liga pedindo recomendação de remédio. Então são pessoas que você tem um nível de confiança mais profundo, né? E eu então queria que você falasse um pouco sobre isso, que a gente não precisa necessariamente construir relações superficiais. A gente precisa dar um passo pra frente, né? Sim. Existe mesmo essa diferença. Eu tenho também as relações superficiais, porque não é todo mundo que a gente dá match, assim, que fica, nossa, né? Então tem gente que eu trato super bem, mas não é a pessoa com quem eu me conecto super, que eu quero contar minhas coisas, ou que não é todo mundo. Então a gente às vezes fala, até muito importante a sua pergunta, porque às vezes a pessoa pode achar assim, nossa, ela tem um monte de amiga, assim, não são todas, por exemplo, do grupo de mães, não são todas que são amigas, que eu posso desabafar, mas tem algumas ali que desabafam comigo, assim, que eu posso desabafar. Acho que quando chega nesse nível, é muito... E eu acho que assim, para chegar nesse ponto,
de confiança, se você está sentindo que tem alguém ali que você achou legal, já a primeira fase que eu falei é da curiosidade. Seja curiosa de verdade, sai um pouco de você. Ô fulana, você veio para cá da Turquia? Ah, como é que foi para você? Ah, foi assim e tal. E você sempre morou aqui? Suas amigas todas foram daqui? Olha que interessante. Seja curiosa dos outros. Minha tia me ensinou isso. Quando eu tinha 12 anos, eu fiz uma viagem sozinha com ela e umas outras pessoas da família, mas a mais próxima de mim era ela. E ela falou isso, falou, tenha curiosidade real sobre as pessoas. Não fale só sobre você, não é tudo sobre você. Então, eu acho isso, porque eu vejo muita gente que já chega cheia de preconceito, cheia de coisa, porque ela está dentro dela, está muito fechada nela, nos interesses dela, aí a pessoa já começa a julgar o outro. Tem interesse, veja, de repente não é realmente. Ah, aquela pessoa ali, nossa, assim, tô dando oportunidade, mas não deu. Também respeita, não é todo mundo que você tem que sair. Ai, gente! Não. E essa confiança parte muito da gente, eu acho. Porque não é todo mundo que se abre assim de cara. Então, por exemplo, no batizado da minha filha, eu fui com a roupa tradicional norueguesa. Eu cismei que eu queria batizar ela com a roupa tradicional e tal. Só que a roupa é muito complicada. Tem um fio, um cordão de prata que você tem que trespassar, que tem 2 casinhas, 2 colchetinhos a cada vez. Como é que trespassa em qual? No primeiro colchete, no segundo colchete? Passa pelo de cima e desce, cruza, ou já cruza em cima e o outro é que vai cruzar para lá? Eu sei que eu fiquei tão complicada. Que ideia, gente, amamentando a menina uns 6 meses, mas eu tinha que vestir a roupa tradicional. Não tinha ninguém para me ajudar, nem se a minha mãe estivesse aqui, não ia ajudar, porque ela não é tradicional norueguesa. Aí, o que eu fiz? Liguei para uma dessas amigas do grupo de mães. Eu não tinha intimidade com ela, mas eu sabia que ela morava ali perto. Aí eu liguei e falei, fulana, crise, tô indo para batizar minha filha, eu não consigo fechar o negócio aqui. Será que você teria como me ajudar? Ela falou, nossa, que bom que você ligou agora, porque eu estava saindo para fazer uma caminhada com a minha família, tô indo para a igreja. É assim que você descobre quem é de verdade, quem dá match, quem dá para valer, é dar oportunidade da pessoa, às vezes num perrengue. E aí ela apareceu lá, estava lá com roupa de caminhada, casaco, não sei o quê, todo mundo ela foi na sacristia me arrumar. Olha, eu não sou dessa região, a minha roupa tradicional não tem esse que cru, mas eu acho que é assim. Aí fez, me arrumou e foi embora. Então assim, nossa, amo ela para sempre. E mais tarde, agora, nossos filhos estudam na mesma escola, então a gente encontra e tal. Mas não é assim. Eu não sei, gente. Eu acho que, assim, acho que cada amizade é uma também. Tem uma amiga que você ri mais com ela, tem outra que você desabafa mais, tem outra que é mais séria. As pessoas são diferentes, né? Mas é muito legal ter essa confiança. Nossa, para mim, assim, é criar um ambiente que seja gostoso para você no outro país. E eu fico triste quando eu vejo pessoas, às vezes uma outra que nem é seguidora, mas que vê quando eu falo de amizade no exterior, fala, as norueguesas não querem saber da gente não, elas não estão nem aí. Eu falo, quantas oportunidades ela está fechando para ela mesma, por preconceito. Porque, sim, vai ter gente que não vai te achar sensacional? Vai. Vai ter gente que não está muito afim de ser minha amiga? Vai, mas eu procuro quem me quer. Nossa, e faz tão bem. Eu tenho certeza que elas gostam da minha brasilidade, do que eu tenho a contribuir. Também acredite em você, você tem coisas muito incríveis. Gente, brasileiro, a gente tem uma sociabilidade, a gente tem coisas a dizer, a contribuir, que são incríveis. A gente está ajudando eles também. Porque eles saem da zona de conforto, eles saem da bolha também para entender outra cultura, saber. E a gente está ainda por cima ajudando no conceito do que é o Brasil, para eles também. Porque tem gente que acha que é só futebol, Neymar, não sei o quê. Então a pessoa vai, então o Brasil também é isso? Então nossa, eu só vejo vantagens. Não, e outra coisa, Ju, também tem a questão do que você falou, né? Quando eu vim pra cá, as pessoas falavam, os canadenses estão muito frios, os canadenses... E eu falava, tá bom. E aí, hoje eu tenho vários amigos canadenses, e nenhum deles é frio. Nenhum deles é frio. Mas é o que você falou, vai ter gente que não tá muito afim de ser minha amiga. Vai ter gente que não é tão aberta, talvez até não por ser canadense, mas por uma questão da família, enfim. E eu tenho uma amigona minha que vai casar em outubro, e eu sou madrinha de casamento dela.
e ela é canadense. E ela sempre falou pra mim, você é muito aberta, você sempre escuta, você sempre tá muito, muito compreensível. E eu não sei se é uma coisa que ela sente falta aqui. Talvez ela tenha chamado a atenção porque eu tô sempre muito disponível. E eu não sei se as pessoas aqui estão. Mas ela tem as minhas amigas dela aqui. Ela só percebeu que a minha maneira de lidar com as coisas era diferente e isso abraçou. Amigas que eram do meu trabalho, que a gente fala até hoje, mudaram daqui, nem estão mais aqui. Mas sempre falam, nossa, você é muito proativa. Eu amo falar com você. Então não é só sobre, eu não faço amigos canadenses porque eles são fechados. Você é aberta a fazer amigos canadenses? Exatamente. Você deu a oportunidade? Ou realmente, assim, você ficou fechado, a pessoa tá fechada, não sai, não conversa, não liga, não faz conexões. Ninguém vai bater na sua porta falando, oi, quer ser meu amigo? Você chegou. Você é novo. Exatamente. Então você precisa sair e mostrar também o que você tem a oferecer para as pessoas falarem, legal, eu quero te conhecer, vamos conversar? E vai ter gente que vai falar, não, tô bem, já tenho os meus amigos. E tá tudo certo, né? Eu acho muito, muito complicado generalizar o que você falou, né? Os noruegueses são assim. Não acho que tem um padrão. A mesma coisa que afirmar que brasileiro é desse jeito. Pô, o Brasil é gigante, né? É muito, muito difícil a gente generalizar um padrão de comportamento. Então é também importante pontuar isso, né? Se você tá ouvindo a gente agora e tá pensando, putz, mas eu não vou sair porque aqui é assim. Dê a chance de ser diferente, porque pode ser diferente e vai muito depender de você e como você se expõe para as outras pessoas também, né? Mas enfim, Gil, pra terminar, eu tenho 2 perguntas. A gente falou muito da produtividade e quando a gente fala da produtividade também me identifico que parece que a gente é muito prática. Eu me considero uma pessoa muito prática. Tem que fazer, vamos. Mas existem questões emocionais nesse período, né? Dentro da gente. Além da questão da depressão que você contou, qual foi o seu maior desafio emocional nessa jornada desde que você chegou na Noruega? E eu queria também, minha última pergunta seria para você dar um conselho para uma mãe que tá chegando num país agora e não sabe direito o que fazer. Talvez ela fale a língua, talvez ela não fale, mas queria que você desse um conselho para ajudar uma mulher nessa situação. Claro. Eu tive, assim, muitos desafios, mas um desafio, acho que o maior é o profissional, porque eu não me encaixava aqui em nada que eu tinha feito antes. Daí eu aprendi a ser plural, então eu digo que eu me reinventei. Assim, eu nasci em Belo Horizonte, desabrochei no Rio de Janeiro, me encontrei no Rio de Janeiro e me reinventei na Noruega. E me reinventar não foi tão fácil, não foi uma delícia, mas eu sempre estive aberta para procurar. O que eu faço, que eu gosto de fazer e que as pessoas podem se beneficiar, que eu posso ajudar de alguma forma. Então acho que por aí, mas foi bem complicado até encontrar. Agora eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, porque eu sou uma comunicadora, então eu estou sempre em contato com o público, que é o que eu gosto, em forma de vários produtos. Mas eu acho que é essa parte. Para uma mãe que está chegando, eu acho assim, confie em você, confie no seu instinto, confie no seu filho. E chegam umas alunas para mim, que têm criança, que chegam aqui, e as mães vão fazer meu curso de norueguês e falam, eu estou chegando agora, minha filha vai começar numa escola norueguesa, estou tão preocupada se ela vai se adaptar, se vai ser difícil para ela. Eu falei, olha, mais difícil vai ser para você. Para a criança, através da brincadeira, através do lúdico, elas vão se comunicar e ela vai aprender muito rápido, porque ela vai ser exposta ao idioma o tempo todo e ela vai ter repetição, ela vai ter acesso a livros e aprender e tal. E a gente é que é mais travada, é mais insegura. Não foi fácil também, principalmente no começo, ser mãe aqui na Noruega. Parece que mas não é. Por quê? Porque as leis são muito estranhas, são muito diferentes. Eu ouvia falar coisas horrorosas, que se o seu filho chorasse muito, vinha aqui como é que chama, gente? FEBEM, sei lá. Conselho tutelar e levava.
e levava. Tipo, levam a criança primeiro e perguntam depois. Eu era apavorada. Minha filha tinha cólicas, era um bebê com cólicas. E eu chorava porque ela estava com cólica, eu queria ajudar e não conseguia, e chorava com medo do conselho tutelar bater, que eu acreditava nessas coisas. Até há pouco tempo eu conheci uma senhora que se aposentou, trabalhou no conselho tutelar, falei, vem cá, aproveitando essa oportunidade, é verdade ou não é? E ela não negou. Ela falou assim, olha, realmente já houve muitos erros no passado. A gente agora tem outra visão, agora tem outra maneira de enxergar, agora a gente entende outras culturas, a gente abriu um pouco mais os horizontes, não sei o quê. Mas ela começou assim, não é bem assim, aí foi falando. Então, assim, existem coisas de outras culturas que a gente tem que se adaptar. Então, assim, aprender a ser mãe, que já é um mundo novo, e ainda aprender a ser mãe em outra cultura, tem seus desafios. Por um lado, é bom estar longe do Brasil, porque ninguém dá palpite, né? Porque no Brasil, você assim, não vai pôr uma meinha no pezinho, coitada, tá com o pezinho gelado, tá com frio. O pessoal dá palpite assim, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Eu sei porque eu cresci no Brasil como criança, então era palpite em cima de mim o tempo inteiro. Então tem uma liberdade, dá um empoderamento, você é a mãe. Aqui eles dão isso muito pra gente também. Você é a mãe, então você chega em qualquer lugar e o médico olha para você, pergunta, o funcionário, tudo, o professor, tem reunião de classe, é maravilhoso, é uma delícia chegar na reunião da escola e a professora falar, então a mãe da Beatriz, aí sou eu, sou a mãe dela, isso é muito bom, eu sou muito bem tratada aqui, dá muito certo, mas teve essas coisas de cultura. E então assim, aí também o idioma, porque eu só falo português com a minha filha. Então chegava no parquinho, eu falava tudo em português e as outras mães e as outras crianças às vezes ficavam olhando. E eu cheguei a passar assim, me sentir com vergonha, me sentir preocupada. Aí eu conversei com uma prima minha que mora nos Estados Unidos, que criou 2 filhos, 2 galalaus, falando só português com eles, o marido falava só inglês. E ela falava, insiste, ninguém tem nada com a sua vida, ninguém paga suas contas, é você e sua filha, entre a relação de vocês que você tá investindo. Então acredite nisso. E coisas que eu tenho estudado também sobre maternidade, dizem isso também, confie em você, na sua relação com seu filho. Não deixe a sua relação com seu filho se abalar pelo entorno, pelo que está em volta. Se é uma pessoa que você está meio insegura, se é um ambiente que você não tem muita certeza, não deixe isso abalar sua relação com seu filho. Confie em você. Você é a melhor mãe que o seu filho pode ter. Então tá contigo e tá muito bem. E vai dar certo. Confia nesse amor. Eu vejo mães que não falaram português com os filhos porque os maridos não sabiam falar português, aí vai ficar estranho na sala de jantar. Estranho o cara não querer aprender seu idioma, garota. Tipo assim, meu marido aprendeu português e ai dele se esquecer, sabe? Assim, você falou que eu tenho tempo para os amigos, mas eu fico muito mais na família, eu sou muito caseira. Eu tenho essas amizades todas que eu criei, mas hoje em dia, eu dou uma boiada para não ter que sair de casa. Meu marido fica impressionado. Eu prefiro ficar com ele, com a minha filha, do que sair. Enfim, mas a gente fala em português também. Eu incentivei, ele quis. Ele falou, claro, eu quero participar. Então é isso. Daí eu vejo que tem gente que... Então assim, não deixe atrapalhar a sua relação com seu filho por causa do entorno, seja o que for. Porque você é a pessoa mais importante da vida do seu filho, você tá com você. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!